Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série, contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Last Order. Esse vídeo é um compilado, onde reúno todos os 6 vídeos que compõem o volume 17 desse mangá. E esse mangá ainda é focado completamente na luta final do Zot, nos mostrando a resolução da Batalha de Todos, com a aparição de um personagem inédito, que muda tudo, e a finalização mais inesperada de outro. Além de trazer um fim, ou um novo recomeço ao principal foco desde o primeiro mangá. Então, se você ainda não assistiu as partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Battle Angel Alita Gun Last Order, volume 17. Capítulo 100. Ser um pervertido. O capítulo começa nos mostrando tiros e granadas de fumaça sendo lançados no centro da arena por entre as plataformas. Até que a Zazie para de atirar de repente, fazendo Kanari e Ruben se questionarem se ela ficou sem munição ou se tem algum plano. Mas GG responde que ela está agindo como isca para atraí-lo para uma armadilha, e sua última jogada está próxima. Zazie verifica que já está praticamente sem munição, restando apenas algumas de revólver e 3 granadas e mísseis. Mas já posicionou 30 metros de cabo de demolição ao seu redor, então no próximo ataque de Rakan, acabará com ele. E então, Rakan avança para atacá-la, acreditando que ela ficou sem munição, e essa é a sua última chance. Ou pelo menos, é o que ela quer que ele pense enquanto ataca, já prevendo sua estratégia. Logo, Zazie percebe uma linha quase invisível se movendo, e encontra sua localização pelo som dela cortando o ar. E ela joga sua pistola na direção do som para testar, e imediatamente sua arma é partida ao meio, e todo seu corpo é envolvido pelas linhas, levando os espectadores à loucura. Foi nesse momento que, em paralelo, Seshes lançou Zeka contra as paredes perto da base, atacando seu reator. E enquanto isso, lá de cima da torre, Gali encara Toji lá embaixo, vendo as rachaduras por todo seu corpo, com ele aparentemente inconsciente, percebendo a energia gerada do movimento de suas asas. Enquanto Gerambo vangloria Seshes, que com apenas 2 anos de idade, derrotou uma lenda de 100 anos em uma aposta de tudo ou nada, conseguindo sair vivo e irritado, se perguntando se irão testemunhar o fim dessa lenda essa noite. Com a morte do homem que tanto zelou pelo título de mais forte, desde a morte de seu rival, Don Fua. Novamente, Ruben se irrita com a TV, que focou nos outros lutadores, sendo repreendido pela Kanari para não quebrar a TV enquanto muda de canais. Logo, ele encontra um canal que está passando a transmissão da Zazie, que está presa, suspensa no ar por fios que enrolam todo o seu corpo, sendo puxados pelo Rakan, ao conectá-los em seus anéis restantes nos pulsos. Então ele a gira no ar, fazendo com que seu lança-granadas dispare para cima, se livrando das 3 granadas restantes. Zazie pergunta se ele roubou os fios de monofilamentos das gêmeas, o que ele confirma, revelando que estava preso nos 2 primeiros anéis que arremessou contra ela, e os usou como âncoras e a envolveu com os fios, tornando inútil sua cortina de fumaça. Ela o elogia por ter conseguido pegá-la em uma armadilha, mas afirma que isso não muda o fato de que ele vai morrer, o que o deixa ainda mais animado em destruí-la de forma sádica, brincando com ela. Então ele puxa os fios, destruindo uma das pernas da Zazie, que é fatiada num instante, desesperando seus subordinados. Mas GG lhes manda não desviar o olhar, afirmando que está tudo indo de acordo com o plano de Zazie. Mesmo com sua perna destruída, Zazie se mantém calma e plena, e avisa para o Rakan que ele não tem tempo de ficar brincando com ela, e questiona onde ele acha que aquelas granadas que atirou para cima vão cair, revelando que não foi acidental. Rakan olha para cima e vê elas caindo em sua direção, dizendo que é impossível ela atirar daquela posição e ainda controlar onde vão cair. E ela responde que estava esperando ele parar de se mover, revelando seu canhão de MRSI, um método de disparo usado para atingir alvos simultaneamente a quilômetros, alterando o ângulo enquanto atira. Rakan diz que ela está blefando, pois se fosse verdade ela não lhe contaria. Mas ao ver os mísseis flutuando acima dele, se incomoda, decidindo se abrigar deles, pois sendo blefe ou não, cuidado nunca é demais.
Então ele adentra o solo, se enterrando no chão enquanto diz que depois da explosão vai poder passar mais tempo com ela. E aproveitando que Hakan se afastou, Zazie agarra um cabo de demolição com a boca, conseguindo partir o fio monomolecular se soltando. E Ruben comenta que ela agarrou o cabo antes de ser pega pelos fios, mas pergunta como ela vai lutar sem a perna direita, questionando por que ela não os ativou antes. GG responde que o cabo de demolição deveria ser uma proteção contra os ataques físicos em alta velocidade de Hakan, mas como ele foi para o subsolo, não precisa mais deles. E além disso, ela tem uma forma de contra-atacar Hakan no subsolo se ativar os mísseis teleguiados. E assim Zazie faz, tirando o sobretudo que cobria seu corpo e implanta um escudo anti-explosão que escondia nas costas, ativando os mísseis que disparam em alta velocidade para baixo, penetrando a superfície e explodindo no subsolo, gerando uma grande explosão subterrânea, chamada de Destruidor de Bunkers, que destrói completamente a arena de dentro para fora, com Zazie na superfície, protegida pelo escudo de seu casaco. Nesse momento, Seshes, vendo o nível da luta da Zazie, se recusa a fazer o que Yanni mandou, paralisando Zeka, admirado com toda aquela destruição e energia liberada, que arremessa Hakan para o céu, junto com detritos e rochas da arena. E em seguida, os MRSI disparados anteriormente descem em sua direção, explodindo tudo ao seu redor novamente, o jogando para outra direção. Mas sem o acertar diretamente, pois deixá-lo no ar faz parte de seu plano, já que o impossibilita de usar sua velocidade ou se esconder no subsolo novamente, permitindo-a atirar a queima-roupa enquanto ele estiver assim. Zazie saca um de seus revólveres e atira na direção de Hakan, que não podia se locomover no ar, mas sem ser a queima-roupa, ela mantém uma certa distância para enganar Hakan, que vendo que essa é a sua última arma, abaixa sua guarda, dizendo que aquela explosão o surpreendeu, mas que não está indefeso. Porém, logo ele nota que haviam duas balas, uma escondida atrás da outra, por isso Zazie manteve distância. Mas ainda confiante, apenas pensa que comparadas às balas de rifle, essas de revólver são muito lentas. Então ele tenta parar as munições com sua técnica empalador de balas duplo, mas seus dedos de urânio desgastados são destruídos no contato, sendo penetrados pelas balas, que arrancam seus dois braços, sem que ele pudesse entender por que seus dedos de urânio não funcionaram dessa vez. Então Zazie salta, se aproximando de Hakan novamente, e saca um segundo revólver, disparando quase a queima-roupas, o desmembrando por completo. E enquanto Hakan caía, Zazie segue junto, dizendo que esperava que ele pudesse lidar com a bala escondida, mas eram balas de ósmio revestidas com nitrito de titânio, impossíveis de serem quebradas. Todos lá no acampamento de Marte comemoram a vitória de sua capitã, e Hakan comenta que nem sabia da existência de balas assim, vendo que armas de fogo são complicadas. Mas revela que ainda tem sua nádega supersônica. Porém, antes que ele pudesse usar sua habilidade, Zazie coloca o cano de sua arma bem no centro, o penetrando, enquanto diz que essas balas são boas demais para ele. E então Zazie dispara, finalmente a queima-roupa, por dentro do corpo do Hakan, o empalando. A bala o atravessa completamente, o rasgando, e saindo pela sua cabeça, explodindo seu cérebro. Finalmente sendo finalizado, caindo despedaçado em meio aos escombros, como o lixo que Zazie disse que se livraria. Finalizando a batalha entre Zazie e Hakan, com ela sendo vitoriosa, mas sem condições de ajudar contra Zeka ou Toji. E Gerambo o cita como pervertido, o lado sombrio dos sonhos de todos os homens, se referindo a ele como o vilão que abriu caminho através de inúmeras batalhas, e foi derrotado pela bala da guerreira marciana Zazie. Ela, sentada se recuperando, verifica que restou apenas uma bala, ficando assustada por ter sido por tão pouco. E o capítulo termina nos mostrando Joey com sua mãe cadeirante, dizendo que aquele homem um dia simplesmente foi embora, e agora o papai finalmente encontrou a paz. Finalizando assim o capítulo 100 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 101. Espere com atenção. O capítulo começa com Seshes levando um dano poderoso na costela, onde Zeka o acertou com seu golpe de ignição, marcando seu corpo com sua palma, assim como fez com a garrafa uns dias antes. Os comentaristas explicam que aquele soco não foi apenas demonstração, e qualquer parte que foi atingida pelo soco de ignição se transforma em Tektita e se quebra, imaginando quantos golpes Seshes levou.
Zeca, ainda caído, observando o corpo de Sash se destruir, comenta que usar a energia do seu soco para entrar na fase de transição absorvendo-a e usando contra si o deixou impressionado. Mas mesmo com um corpo Fitzroy novo, é impossível negar completamente os seus socos, apenas absorvendo a energia. E como ele estava o tempo todo se movendo tanto, demorou para as feridas enrijecerem. Mas como Sash parou após o incapacitar, agora todo o dano fará efeito. Imediatamente, a cabeça de Sash explode, com seu tapa-olho sendo destruído, o arremessando no ar, girando em espiral com os 2 danos se convergendo. E então, Sash explode, se desintegrando por completo em uma grande nuvem de chamas e plasma que toma conta do local, deixando para trás apenas uma grande cratera onde estava. Gerambo chora vendo que Sash se autodestruiu, já tendo encurralado Zeca, vendo que a diferença de experiência era grande demais, e seus fãs choram juntos também. Zeca tenta se rastejar para longe dali, reclamando por ter se esforçado muito com alguém como ele, sem se importar com a morte de seu discípulo. Mas então o mini Sash surge ali, o atacando com Hearts Ahaion da Gali. Porém não surte efeito algum, apenas pinica o seu rosto. E ele para, analisando que isso é aquela coisinha que Sash carregava no ombro. Então o mini Sash se afasta, dizendo a ele que essa luta ainda não acabou. Mas Zeca apenas lhe dá um peteleco e o pega com os dedos, dizendo que não brinca de boneca. Yanni fica aliviado ao ver que a subunidade ainda está funcionando, e Zeca pergunta a ele o que é isso. E aqui descobrimos que, diferente das gêmeas, que seus chips cérebros ficam nos bichinhos Kimpo e Kimp, Sash tem 2 chips, um no corpo principal e outro na bonequinha da unidade de interface interativa, com ambos se comunicando em tempo real, servindo de backup um para o outro caso algum venha a morrer. Mas Zeca não se importa, e apenas joga o mini Sash de volta na base das Space Angels, que é pego pelo Sen. Porém, demonstra ficar animado com isso, e diz para Sash voltar quando consertar seu corpo, que lutará com ele a qualquer momento. Em simultâneo a isso, Zazie acabara de derrotar Rakan, lá no centro da arena, deixando tudo em ruínas, fazendo com que ambos os times percam um guerreiro ao mesmo tempo, deixando a partida 2 contra 2. Mas como Zazie não tem condições de enfrentar Zeca depois que ele se recuperar, as Space Angels estão em completa desvantagem. De volta à batalha entre Gali e Toji, ambos ainda se encaram, sem se moverem, fazendo-o se questionar se essa seria uma batalha de espírito entre os 2 mestres guerreiros. Gali reflete por uns instantes que conseguiu se regenerar, usando o reator dentro de si com a energia de Júpiter, mas está apenas 60% otimizada, não sabendo o quão bem pode se mover. E se questiona sobre essas asas que estão atrapalhando, sem saber por que as criou. Mas o pior de tudo para ela é que não consegue se decidir como quer que suas roupas sejam. E pensa que com o corpo e Magnus padrão, antes de reviver pelo Tunguska, partes de seu corpo e roupas ela podia alterar com o pensamento, enquanto outras partes eram decididas automaticamente pelo seu subconsciente. Mas quando ela reviveu pela primeira vez no Tunguska, não pensou sobre isso, pois suas roupas e formas ficaram legais, mesmo não tendo sido sua escolha. Porém, Gali deixa isso de lado, ao perceber o corpo do Toji todo rachado e seu estado aparentemente sem vida, se perguntando se ele adormeceu. E imediatamente algo atinge a torre que Gali estava em uma velocidade absurda, quase a atingindo no impacto, mas ela consegue sair de perto, se jogando para longe, tentando voar com suas novas asas. Então Toji de repente aparece acima dela, lhe dando um chute supersônico, a impressionando com sua velocidade, mas sentindo que há algo estranho, pois os olhos de Toji estão apagados. Como se ele já estivesse sem vida, ou pelo menos inconsciente, e algo estivesse o controlando. Então ele efetua uma sequência de vários ataques sônicos contra Gali, que consegue bloqueá-los mudando de direção, e saindo sem muitos danos, se afastando dele, planando com suas asas. Enquanto ele pousa no solo, já se preparando para o novo ataque. No replay, Gerambo verifica que Toji produziu uma onda de choque com a mão esquerda, e a utilizou como impulso para lançar uma voadora chamada chute a vácuo. E Hopper comenta que pode ser apenas sua imaginação, mas parece que a maneira como Toji está se movendo é completamente diferente, quase que como se não fosse ele ali. Zeca também acha isso estranho, não conseguindo acreditar que ele progrediu tanto em poucos minutos, e se pergunta o que aconteceu. Gali, também muito surpresa, acha estranho não conseguir ler seus movimentos, chegando à conclusão que a velocidade é a mesma de antes, mas está tendo dificuldades para reagir. Gali se vira para ele com raiva, perguntando se ele não sabe que é rude atacar uma pessoa enquanto ela se decide o que vestir.
mas ele parte para cima novamente, lhe atacando. E ela diz que está a deixando furiosa, então recua para contra-atacar com suas asas, as utilizando como lâminas. Mas Toji bloqueia todos os golpes e continua investindo, fazendo-a recuar. Até que ela abre a guarda e Toji utiliza das suas próprias asas para a desestabilizar, virando o corpo de Galia ao contrário em um movimento rotativo. Então, Toji tenta lhe acertar um soco, que Galia se desvia apoiando em seu braço, utilizando como plataforma para se aproximar do Toji, rodando em volta dele, assim como fez com Den. Mas ele bloqueia, com um pulso de energia gerado de um golpe no ar. Mesmo sem tocá-la, a arremessa longe. Ela fica surpresa por ele ter quebrado seu golpe exceto solavanco, mas percebe o corpo de Toji se desfazendo a cada movimento, como se estivesse se tornando poeira. Gerambo comenta que Toji está forçando a uma luta a curta distância e domina Gali. E Hopper completa que ataques a longa distância que aproveitam seu grande corpo e poder são sua especialidade, e são eficazes contra 90% de seus oponentes. Mas contra oponentes gigantes como o Anomaly ou lutadores excepcionais como Gali, nem sempre funcionam. E o Karatê super eletromagnético descende do Goju Karatê, que significa duro mole, sendo excelente em combate corpo a corpo, como se Toji estivesse voltando ao básico. Da rigidez à suavidade, das mentiras à verdade. Enquanto Toji, completamente sem emoções ou expressões, bloqueia todos os ataques de Gali, Hopper completa que nas infinitas mudanças está a essência do Karatê. Então, Toji contra-ataca. Com seu ataque, livra o selo de reencarnação, Hine Tensho, atingindo diretamente as asas de Gali, as destruindo com seu braço em um único ataque, já se preparando para um novo golpe com a outra mão, logo após esmagar completamente suas asas. Porém, o braço de Toji que a atacou é arrancado num instante, mostrando que por baixo da casca havia o que se parecia com outro corpo. E Gali salta bem acima dele, segurando uma das lâminas de suas asas na boca, caindo em sua direção novamente para o cortar de cima para baixo pela cabeça, assim como quase fez em Leviatã 1. Mas Toji coloca a outra mão na frente, bloqueando a lâmina de Gali e a redirecionando para outra direção. Porém, Gali utiliza de seu próprio movimento para girar ao redor de Toji, arrancando seu outro braço. E novamente gera um pino semelhante a uma munição na sola de seu pé. E o capítulo termina com Gali atingindo diretamente a cabeça de Toji com seu golpe chute de dardo, aplicando diretamente o pino em seu pé no crânio de Toji. Finalizando assim o capítulo 101 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 102. Vamos terminar isso com um grande bang. O capítulo começa com uma grande explosão na cabeça de Toji, gerada pelo Javelin Kick, o chute solavanco de Gali. Ele cai para trás já completamente derrotado, enquanto Gali salta girando e arremessa para cima a lâmina que estava em sua boca, parando de costas para ele, já se considerando vitoriosa. Logo, a lâmina que ela arremessou cai, o acertando na testa com ela, finalizando seu ataque, assim como quase aconteceu em Leviatã 1, e novamente no Zote antes de renascer, decretando o fim da rivalidade e também a morte de Toji, que Hopper já tem certeza que é o seu fim. Porém, logo Gali se assusta, junto com Enbad e Zeka, que notam uma mão saindo de dentro da cabeça de Toji, e segura a lâmina com os dedos antes de atingi-lo. Logo, o braço inteiro sai de dentro, e destrói a lâmina da asa da Gali apenas fechando sua mão. Então, todo o corpo de um grande ser sai de dentro do corpo do Toji, clamando a todos que a luta acabou. Então, esse ser se revela ser o Don Fua, que cumprimenta a todos com uma prece para Buda. Zeka e Enbad se desesperam, enquanto que Gali apenas pergunta quem ele é, e se isso é um tipo de truque. Então ele caminha suavemente na direção de Gali, dizendo que ela é forte e se apresentando, que seu nome é Don Fua, e há muito tempo atrás praticava karatê, mas por motivos pessoais se tornou um monge. E que Toji é seu aluno, que, embora ainda seja inexperiente, tem muito potencial. E nos revela que ele ainda está vivo ao pedir que ela poupe sua vida. A surpreendendo, por Toji não ter ferimentos, vendo que Don Fua cancelou seu chute solavanco, deixando implícito que era ele quem estava controlando o corpo de Toji, desde a destruição de Gali, em que era para ele ter sido atingido.
Rapidamente, Hopper reconhece com total certeza que aquele é realmente Don Fua, o fundador do Karatê Hipereletromagnético, e foi um dos membros originalmente registrados por Toji, com outro nome, para participar do torneio, assim já estando cadastrado na última vaga de reserva, se tornando parte dos competidores. N-Bad se levanta tremendo de medo, em choque com o que está vendo, pois Don Fua deveria estar morto. E quem ele tem mais medo não era Kaerula, Zeka ou Gali, mas sim Don Fua e a tecnologia em seu corpo. Zeka, enfurecido, tenta se arrastar até ele, recitando seu nome desacreditado, ainda com seu corpo paralisado, mas emitindo uma energia e fumaça de suas mãos. Enquanto Hopper completa que ele é o rival de Zeka, e a última grande figura do mundo karatê, o punho estelar Don Fua. Mas não sabe como e nem o porquê ele entrou no campo de batalha. Ouvir isso deixou Gali animada, que já se prepara para atacá-lo, o reivindicando como seu rival, que lutará com ela. Don Fua comenta que Gali carrega um karma bem complicado, e lhe propõe um acordo. E diz que se ela conseguir o atingir uma única vez, antes de terminar sua frase, Gali atravessa sua cabeça com uma das lâminas, e segue com outro golpe, tentando partir ao meio. Don Fua se afasta com a mão no rosto, enquanto Gali segue com uma sequência de ataques. Mas logo ele tira sua mão do rosto, dizendo que ela o pegou, que ele perdeu, deixando Gali confusa por ele não ter nenhum ferimento, já que tinha certeza que o cortou, que sentiu isso. Don Fua repete novamente que perdeu, e que eles, os mais velhos, deveriam se aposentar e deixar tudo com os mais jovens. Questionando se Zeka não concorda, já que foi derrotado também por um aprendiz. E Zeka se levanta determinado, ignorando completamente os danos de seu corpo, inconformado por Don Fua ter deixado alguém pequeno como Gali o atingir, afirmando que ele está enferrujado. E lhe questiona de onde ele surgiu, pois pensou tê-lo matado. Don Fua revela que no momento que Zeka utilizou seu Dragon Slayer no asteroide que ele habitava, por algum motivo que nem ele mesmo entende, seu corpo se desprendeu dessa dimensão, e o que Zeka destruiu era apenas uma casca. Mas sua verdadeira forma saltou para dentro do corpo de Zeka. E lá na luta contra o Anomaly, quando Zeka aplicou seu poder no corpo de Toji, o tocando nas costas, Don Fua saltou para o corpo de Toji, mesmo que sem ser sua vontade. Gerambo e Hopper se perguntam confusos sobre o que esse com a forma de Don Fua realmente é, mas N-Bad percebe que sua probabilidade a nível quântico é instável, então Don Fua é capaz de saltar para dimensões próximas, concluindo que sua hipótese estava certa, e aquela tecnologia de Don Fua está incompleta e é perigosa. Gali, totalmente boiando, pergunta se ele é uma pessoa de dentro do Toji, e Don Fua responde que Gali nocauteou Toji em seu ataque, em que deveria tê-lo partido ao meio se sua consciência não fosse sugada para Júpiter, e de alguma forma isso o libertou de dentro de Toji, destruindo o corpo de Gali. Don Fua comenta que o karatê do Toji é desajeitado, mas ele estava seguindo seus comandos até pouco tempo, o chamando de corajoso, e completa elogiando Gali por tê-lo derrotado, ficando bem impressionado com ela. E novamente pergunta se Zeka não concorda em deixar a próxima geração assumir. Mas Zeka, enfurecido, não dá a mínima para a próxima geração ou para o torneio. Zeka quer apenas o Don Fua. E ele se posiciona à frente de Zeka, dizendo que imaginou isso e que Zeka não ficará satisfeito até ter sua luta final. E por sua vez, Zeka diz que dominou o punho matador de dragões, lhe mandando-o mostrar o punho matador de tigres, já se posicionando para a batalha. Yanni pede para Zeka parar e não utilizar o Dragon Slayer, mas Zeka lhe pede desculpas, demonstrando que ainda o respeita, mas esse é o sonho em que apostou sua vida, e termina dizendo a todos que morram pelo seu sonho. N-Bad, completamente desesperado, ordena que preparem a espada de Damocles para mirar na arena em que eles estão. E a Genik até o questiona, mas o técnico na base apenas confirma sua ordem, e confirma a sequência de ativação. N-Bad se lembra de Arthur Farrell lhe avisando sobre o resultado desastroso de usar a espada de Damocles, mas ignora seu aviso, pois se for usá-la, será agora ou nunca, podendo acabar com todos os inimigos, Don Fua, Zeka e Gali de uma só vez.
Enquanto isso, Donfua chora, triste por Zeka, que foi abençoado com uma habilidade incrível, mas no fim não conseguiu dar um passo fora do caminho de Asura, uma das 4 reencarnações infelizes do budismo, refletindo o estado mental de um humano obcecado pela força e violência, sempre procurando uma desculpa para lutar com raiva de todos. Mas logo Donfua se recompõe, ignorando tudo e aceitando satisfazer a obsessão tola de Zeka, terminando isso em um grande bang. Nesse momento, a consciência de Gali é sugada novamente, assim como foi quando parou em Júpiter através do gato de vidro. Ela sentiu a ativação da espada de Damocles através do seu link com o Fata Morgana, ficando assustada, vendo que a situação é ruim. Mas logo ela percebe a consciência de Donfua ao seu lado, na mesma dimensão. Ele lhe diz que já sabe tudo o que vai acontecer, pois há muito tempo atrás viu o caminho que o futuro tomaria. E essa final do Zote, se seguir nesse ritmo, todos em Quiteris morrerão. Porém, diz que vai usar o restante de seu poder para lutar contra esse destino. Gali pergunta quem ele é afinal, e ele novamente responde apenas que treinava karatê e agora é um monge, sorrindo para ela. Nesse momento, Zeka utiliza seu Dragon Slayer, e a antimatéria do reator é expelida através de seu punho. Ao mesmo tempo que a ativação é completada, Yenbad grita para dispararem a espada de Damocles. Donfua, no plano físico, utiliza sua técnica Nobre Palma do Vazio, e uma luz intensa é acesa à frente da Gali, também no plano físico. E o capítulo termina com um grande brilho, como o de uma estrela sendo gerado do centro de Quiteris, sem deixar claro se isso é destruição vinda de Zeka, a salvação vinda de Donfua, ou o extermínio vindo de Yenbad. Finalizando assim o capítulo 102 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 103 Nascer do Sol à Meia-Noite. O capítulo começa com Zeka se posicionando e inicia o ataque Dragon Slayer contra Donfua, desferindo um chute baixo mirando em sua perna, que, mesmo sendo apenas uma distração, é um ataque mortalmente poderoso, o obrigando a defender com um escudo eletromagnético ao invés de se tornar intangível como fez contra Gali. Pois, para que Zeka terminasse o Dragon Slayer, ele tinha que receber todos os golpes. E assim que começou a trocar ataques com Zeka, ele percebeu algo. Donfua sentia alegria vinda de Zeka. Não havia raiva, fúria ou tristeza em suas técnicas. Apenas a pura e inocente alegria. Assim como uma criança que se diverte quando começa a andar com suas próprias pernas. Donfua conclui que as pessoas entenderam errado o motivo para ele ter dominado uma técnica tão destrutiva, pois, para ele, é apenas uma forma de se expressar. E chora pensando sobre ter tido inveja do talento de seu querido rival, pela forma simples como ele sempre perseguiu seus sonhos. Em um único instante, o chute de Zeka o atinge 3 vezes. Donfua mal consegue bloqueá-los, mas o poder do ataque faz o chão abaixo dele ser totalmente destruído, obrigando Gali a recuar por causa da incrível energia. Donfua abandona sua postura e pula para o ar, desferindo um rápido contra-ataque, mas Zeka bloqueia, o redirecionando para o lado. E finalmente usa de vez seu punho matador de dragões, socando Donfua nas costas, enquanto que todo o espaço é deformado em volta de sua mão, com a antimatéria sendo expelida de seu punho. Ele se prepara para lançar o ataque final, representando a alegria para ele, enquanto que, para os outros, o terror e a morte. Porém, Donfua nota a antimatéria se aproximando a tempo e utiliza sua Nobre Palma do Vazio, gerando ondas de energia e pulso eletromagnético diferentes de tudo que já vimos antes. Embora não muito destrutiva, é o suficiente para deixar Gali, Yenbad e todos os espectadores assustados. Somente após as ondas de choque se dissiparem, uma explosão surge na arena, arremessando Donfua para longe, que cai rodando no chão, bem ao lado de Gali, que comenta que ele conseguiu parar o Dragon Slayer, já que ainda estão ali, mas ele responde que apenas por enquanto, que conseguiu evitar o sonho suicida de Zeka, derrotando seu punho de antimatéria, mas ainda é muito cedo para chamar de sucesso. Yenbad, sem entender, se pergunta enfurecido por que a espada de Damocles não funcionou.
Assim que a poeira baixa, Zeca vai em direção ao Donfua, sem seu braço direito, e com danos no tórax, perguntando o que ele acabou de fazer, que anulou o Dragon Slayer. Uma luz intensa ilumina as costas de Zeca, com um brilho tão intenso que cobre toda Keteris, iluminando a noite na Terra, trazendo o dia por uns instantes, com um sol nascente à meia-noite em Zalem, em Sucatópole. É informado pelo técnico que, de acordo com a análise espectral, a explosão que ocorreu a 800 mil quilômetros foi resultado de uma aniquilação de antimatéria. Mas Anbad apenas pergunta se o sistema da espada de Damocles ainda está funcionando, o que é confirmado. Nesse momento, Donfua pensa sobre ter tentado acabar com dois problemas de uma vez só, atirando a antimatéria de Zeca em um dos satélites da espada de Damocles. Mas, por Zeca ser muito rápido, errou por 1/1000 de segundo. Ao mesmo tempo que é informado para Anbad que, devido a uma onda de gravidade originada na arena, o espaço foi distorcido e a tetraformação da espada de Damocles foi desalinhada por 1/10 de grau, impedindo o disparo. Mas ele ignora, mandando verificar os sistemas e corrigir a formação, preparando um novo disparo. Mas logo ele reflete sobre o The Reaper, ou Estripador D, no corpo de Donfua, que, teoricamente, engloba eventos que ocorreram ou que irão acontecer pela física do espaço-tempo, sendo originalmente desenvolvido com parte do projeto de genes do Dr. Mansfield, um dos cientistas mais brilhantes de Keteris. Mas os resultados foram tão inesperados que sua criação foi apagada da história. Era esperado que essa tecnologia fosse capaz de coletar energia infinita a partir do vácuo do espaço, mas por algum motivo, reagiu à consciência daqueles ao redor, e adquiriu o poder de induzir um estado alterado de consciência nos humanos, que não podia mais ser estudado sem afetar os pesquisadores. E foi concluído que isso poderia destruir a estrutura do espaço-tempo. Pensar sobre isso deixa Anbad ainda mais tenso e determinado a acabar com tudo, pois se a tecnologia de Donfua funcionar de acordo com a teoria, seria impossível de matá-lo, e decide que não pode permitir a existência de um ser com um poder divino como esse. De volta à arena, Donfua mostra a palma de sua mão para Zeca, citando o formato do vazio, em que tudo retorna ao nada. Todos os ataques são cancelados e anulados, e isso é a nobre palma do vazio. Zeca fica um pouco frustrado ao descobrir que essa técnica é o punho matador de tigres, principalmente vindo de Donfua, por esperar que fosse algo destruidor como seu Dragon Slayer. Mas Donfua lhe explica que sabia que não poderia vencer um gênio de combate como ele, então pensou muito que deveria tentar algo diferente. E como esperado, Zeca descobriu a técnica suprema de matar, o Dragon Slayer, um soco de antimatéria, que ele duvida que alguém criaria uma técnica assustadora assim em pelo menos 1000 anos. Então decidiu basear seu karatê no oposto de sua forma de pensar. Um karatê gentil, que vem da compaixão e benevolência. A mão de Shunya, do budismo, que diz que todo o universo é subjetivo e nada existe absolutamente, também significando vazio, o que o deixa ainda mais irritado. Zeca questiona como isso pode ser karatê se não serve para lutar. Mas Donfua responde que essa é a resposta que alcançou sozinho, e não está tentando forçá-la a ninguém. É a resposta para a charada "o que é karatê?", que todo mestre deve passar sua vida procurando a resposta. E logo se lamenta por seu antigo amigo e rival, que se tivesse aberto os olhos, teria visto que o dragão que deveria matar não era ele, mas sim a guerra e o sistema opressivo na sociedade atual, ou até mesmo a dor e o karma ruim, que é inerente à própria existência do ser humano. Porém, o discurso de Donfua serve apenas para deixar Zeca ainda mais irritado, que diz que não liga se pode o atingir com seus punhos, e lhe ataca com um soco, que Donfua bloqueia, fazendo Zeca acertar a si mesmo na costela. E ele cita o karatê gentil, o insultando, e reclamando por esse golpe ter doído. Donfua responde que toda moeda tem dois lados, e que vai parar enquanto ainda está ganhando, afirmando que essa é a última vez que lutará com ele. E a partir dali, deixarão para resolverem as coisas usando seus alunos, Toji e Seshes. E coloca a palma de sua mão na costela de Zeca, onde fez que ele mesmo se atingisse. E utiliza sua nobre palma do vazio, dando adeus ao seu amigo Zeca.
Novamente, aquela onda de choque vista antes é emitida, e Zeka é arremessado, atravessando toda a Keteris em uma forma intangível, sem destruir nada, vagando em alta velocidade pelo espaço até cair na Lua, gerando uma enorme explosão em sua queda, que deixa uma enorme cratera. Completamente já sem energias para lutar ou forma de retornar a Keteris, Zeka aceita sua derrota e afirma para si mesmo que não vai ter alunos, mesmo já tendo inconscientemente aceitado ensinar Seshes. Mas finaliza dizendo para Donfua não interromper as pessoas quando estão falando. Com o desaparecimento de Zeka, os juízes decidem que ele perdeu, e por Donfua ter admitido sua derrota antes contra Gali, ele também não estava mais fazendo parte do torneio, deixando as Space Angels com 2, Gali e Zazie, que ainda não havia saído da arena, contra mais ninguém dos Space Karate Alice, e então anuncia que as Space Angels venceram o 10º Zote. Isso como a Vigali, que para por uns instantes para processar tudo isso, e em pensamentos diz para Ping, Lou e Kaerula que eles venceram. Zazie, ainda sem conseguir se mover, diz para Gali, mesmo que ela não pudesse ouvir, que a missão foi cumprida, e ela conseguiu. Todos os espectadores comemoram a vitória das Space Angels, que passaram por uma jornada selvagem contra monstros, super-humanos, mestres marciais e super-armas, tendo como resultado a primeira vitória de um time privado, sendo esse um dia que não será esquecido tão cedo. Na Terra, todos comemoram também, principalmente Koyomi, que apostou em Gali, ganhando muito dinheiro. Porém, no cenário que Enbad vê para essa final do Zote, o torneio não teve um vencedor, porque todos os competidores morreram em uma explosão misteriosa. Gali comenta com Donfua que agora tudo que precisam fazer é saírem vivos, e pergunta se podem contar com ele. Donfua responde que gostaria de dizer que sim, mas não tem certeza, pois a espada de Damocles é um ataque de energia invisível vindo de muito longe, que não dá para ver, e ele não sabe se a nobre palma do vazio vai funcionar. Nesse momento, o técnico de Enbad informa que o ciclo de carregamento da espada de Damocles foi completado, e o sistema está pronto. E o capítulo termina com a sequência de disparo da espada de Damocles sendo reiniciada, criando uma rachadura no espaço em volta dos 4 satélites que a compõem. Finalizando assim o capítulo 103 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 104. O oposto também é possível. O capítulo começa com Enbad dizendo que, em seu cenário, o torneio não teve um vencedor, porque os lutadores morreram em uma explosão misteriosa. E a Genique questiona se ele não acha que seria errado, pois mesmo que a vitória deles deixe os grandes países envergonhados, eles lutaram bem, o impressionando, assim merecendo a vitória. Deixando Enbad confuso, porque o sistema unânime implantado em todos os habitantes de Keteris deveria impedir que questionassem seus planos. E sem saber que as imagens e áudio das câmeras de segurança da sala VIP estavam sendo transmitidas nos telões no lugar do TV combate, continua, questionando se está mesmo planejando causar um acidente e fazer parecer que as Space Angels nunca venceram, que não acha isso justo. Gali e Donfua percebem que estão recebendo ajuda externa, e ela propõe aproveitarem para escapar, mas Donfua se recusa, pois isso deixaria os espectadores em risco. Lá na área residencial de Keteris, os operadores verificam que as imagens vazadas da sala VIP foram exibidas por toda Keteris, ficando todos inconformados com Enbad, que questiona Yajnik sobre o uso da espada de Damocles já ter sido decidido na última conferência da Ladder, e o porquê ele não se manifestou antes. Yajnik responde que não sabe, e que, no momento, pensou que fosse a decisão certa. O que faz Enbad ter certeza de que o sistema unânime está offline. Mas ele apenas diz que não há tempo para discussões, e ordena retomar a sequência de disparo da espada de Damocles. Porém, Yajnik acessa o painel de controle ao lado, e suspende a sequência de disparo.
E ao ser questionado por isso, responde a Anbad que os cidadãos de Keteris têm o direito de reivindicar justiça e igualdade, como ele mesmo os ensinou há anos atrás, e pede que Anbad abra seus olhos. Lá em Zalem, Marjmahan vê o tumulto que está tomando conta de Keteris e pergunta ao Nova X se ele sabe de algo. Ele responde que é uma coisa que ouviu do último Mini-Nova, o chip no tablet, que há 5 dias atrás fez uma aposta com o Ping Wu. Nos é mostrado uma conversa de Ping com o Mini-Nova, antes da invasão à incubadora. Ele lhe mostra um cartão com um vírus chamado Focus que criou, que será ativado sob certas circunstâncias, desabilitando o sistema unânime e vazando as imagens das câmeras de segurança. Mas o Mini-Nova acha que será inútil, e questiona se ele realmente acha que desabilitar o sistema unânime libertará os cidadãos de Keteris, pois cérebros com um pacificador instalado são condicionados a nível celular, e são como um cão de Pavlov, em que algumas respostas comportamentais são reflexos incondicionados, sendo inatas ao invés de aprendidas, enquanto outras são reflexos condicionados, aprendidos através do emparelhamento com situações agradáveis ou aversivas simultâneas ou imediatamente. E uma vez que esse condicionamento é completo, mesmo que abra a porta, os escravos não veem nada além da jaula, e nunca irão fugir. E Ping concorda com ele, pois quando estava no asilo dos robôs, interrompeu o sistema unânime algumas vezes e não aconteceu nada. Mas pergunta se ainda seria assim, mesmo que ocorresse um incidente que ninguém acharia justo. Tipo o time de Gali vencer o Zot e Anbad tentar se livrar deles. Ouvir isso deixa Marge admirada com o quão incrível é o Ping, que previu tudo isso e tomou providências há 5 dias atrás. Nova X completa que parte disso é por suas próprias ambições, mas que agora essas ambições estão se tornando realidade, e que parece que Ping venceu a aposta. Mas infelizmente, Ping e o Mini-Nova nunca saberão o resultado de sua aposta. Mas mesmo inconsciente, em Leviathan 1, Ping sorri, sabendo que venceu. De volta a Keteris, Anbad demonstra toda a sua fúria, ameaçando Yajinik, para reivindicar a sequência de disparo imediatamente. Que aterrorizado acaba se urinando, mas mantém sua decisão, se recusando, pela sua autoridade como presidente, exigindo justiça e igualdade. Mas Anbad apenas coloca a mão em seu rosto, e com um único movimento, quebra o pescoço e coluna de Yajinik, o girando no ar. E o chama de lixo, dizendo que ele é o Trindade, e que ele é quem define o que é justiça. E assim que acessa um dos sistemas do Melquisedeque, percebe que a suspensão do sistema unânime foi obra do Fuinha, chamando Ping de maldito. Imediatamente, as tropas furtivas de Anbad aparecem para prender Anbad, por suspeitas de assassinato do presidente Yajinik, sendo essa uma traição de primeiro grau. Mas já completamente fora de si, Anbad utiliza sua técnica Eclipse em suas tropas, que caem já sem vida, tendo seus cérebros fritos. E então, Anbad destrói as câmeras com um ataque hacker, interrompendo a transmissão, assustando a todos, que questionam se ele ficou louco e matou mesmo o presidente. E logo é iniciada uma rebelião, com os trabalhadores de Keteris invadindo a cúpula em Cebola para prender o Anbad. Mas ele se transporta para a dimensão digital do Melquisedeque, afirmando que isso ainda não acabou, pois se conseguir reativar o sistema unânime, poderá reescrever a história como quiser, convicto que ele é o rei do cyberespaço, Trindade, e um dia trará a verdadeira harmonia ao mundo. Nesse momento, o acesso é concedido, e ele ordena que a espada de Damocles dispare imediatamente. Toda a área ao redor é envolta em uma poderosa energia, a explodindo rapidamente,
fazendo com que a base das Space Angels seja arremessada para longe. Yanni, Derossi e Sen tentam se segurar lá dentro, desesperados com a situação. O que faz toda a plateia se desesperar também, por conta da arena estar derretendo, e se perguntam se essa é a explosão misteriosa que Embad citou. Mas lá no centro havia uma redoma de energia, protegendo a todos com um campo de força criado pelo Dong Fua com sua nobre palma do vazio, e ordena que todos fiquem perto dele. Embad comenta que ele está resistindo bem, mas que é apenas uma questão de tempo, e aumenta a potência da espada de Damocles para 150%. E aqui vemos que o disparo abriu um gigantesco buraco na estação espacial, onde ficam as arenas e arquibancadas, com tudo em volta do campo de força de Dong Fua derretendo completamente envolto em chamas. O poder destrutivo dessa energia o faz se ajoelhar, com um poder intenso que o esmaga, o fazendo perceber que não vai conseguir, e pensa sobre poder lidar com isso em circunstâncias normais. Mas os ataques de Zeko o danificaram, e ele usou metade de suas energias nas duas palmas do vazio anteriores, já quase desistindo de tudo. Até que Gali toca seu ombro, e diz que vai lhe emprestar poder, e que não sabe bem como funciona o reator de buraco de minhoca em seu corpo, mas que ele deve ser capaz de usá-lo. Dong Fua agradece, e eles dão a mão um para o outro, quase como se estivessem se fundindo, com a técnica despertar do karma. Gali e Dong Fua entrelaçaram e complementaram as habilidades um do outro. As células Imaginus repararam o corpo de Dong Fua instantaneamente, e ele alcançou o reator de buraco de minhoca de Júpiter, absorvendo uma quantidade massiva de energia. E lá em Júpiter, Zeus observava tudo, achando tudo muito divertido, e comenta com Arthur Farrell que nem mesmo semideuses como eles conseguiram prever suas ações, e que está feliz por ter feito aquele acordo com o gato ladrão. Arthur responde que cada ação que aqueles humanos tomarem mudará o curso da história, e que eles, as entidades, não passavam de observadores, e eles, Gali e Dong Fua, são os jogadores principais desse jogo. Dong Fua, completamente revigorado, se prepara para um novo ataque, enquanto diz que a forma é o vazio, e o vazio é a forma, que a nobre palma do vazio reduz os ataques a nada, mas o oposto também é possível. Uma pequena, mas poderosa esfera de energia gerada em sua mão, enquanto ele recita criar existência a partir do nada. O punho esquerdo que esmaga qualquer mal. É emitido um alerta vermelho para Embad, detectando um aumento de massa nas coordenadas do alvo. E Embad nota a curvatura do espaço-tempo, percebendo que uma superfície de Schwarzschild, Shield, velocidade de um objeto que excede os limites da velocidade da luz, está se formando, e se desespera ao perceber que se trata de um buraco negro. Dong Fua finaliza dizendo que esse é o verdadeiro punho matador de tigres, e utiliza sua técnica essência do primeiro nobre, disparando de sua mão aquela pequena esfera, que se dirige aos satélites da espada de Damocles, quase que instantaneamente. E o capítulo termina com um buraco negro sendo formado em meio aos satélites. Finalizando assim o capítulo 104 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 105 – Controle da Imaginação. O capítulo começa nos mostrando o buraco negro criado por Dong Fua, que rapidamente devora um dos satélites de ataque da espada de Damocles. O metal se acumula e cria um disco enquanto é sugado pela enorme gravidade. E através de uma reação quasar, o processo de liberação de energia na forma de radiação eletromagnética o atira de volta em um poderoso jato de energia. As naves de vigilância atingidas derreteram rapidamente, e então o buraco negro desapareceu no espaço. Embad fica sem reação ao ver os danos causados, que deixou o sistema da espada de Damocles offline. É iniciada a fase 9 do sistema de protocolo emergencial.
E então, Donfua surge ali, na dimensão Melquisedeque, dizendo que é o fim da linha, pois os Keterianos furiosos estão correndo para as naves, e as tropas de elite também estão a caminho para prendê-lo. Donfua termina dizendo Namu Amida Butsu, ou Eu me refugio no Buda Amida, que isso é o que chamam de retribuição kármica. Enbad demonstra não estar preocupado, pois é o super-humano Trindade, e o número de pessoas que terá que matar é insignificante, convicto que em Plutão ele foi iluminado, e as massas ignorantes necessitam da liderança absoluta de um super-humano. Donfua apenas diz que não vai ficar por muito tempo nessa dimensão, mas antes de ir, dará um jeito em sua cabeça grande, e torna sua mão intangível, adentrando o crânio de Enbad, e remove os 3 chips cérebros MIB dos gênios de Zalem, o mandando refletir sobre seus pecados como um humano normal, e afirma que ele está muito longe da iluminação, por pensar que superaria os humanos roubando coisas de outros humanos, e esmaga os chips em sua mão, ejetando Enbad da dimensão Melquisedeque, que cai ajoelhado com danos por todo o seu corpo, o deixando como últimas palavras que ele é um tolo que toma decisões baseadas em bem ou mal. Mas Enbad pensa apenas em como o mundo será engolido pelo caos sem o Trindade, e que suas ações e planos serão lembrados por 1000 anos. Gali surge no Melquisedeque também, e Donfua lhe diz que seu poder nessa dimensão esgotou, e ela pergunta se ele vai morrer, que ele responde que não, que apenas está indo para outra dimensão, onde o espaço e o tempo não significam nada. Gali diz para ele que isso é muito zen, completamente animada, como uma criança, o que ele acha estranho, mas a agradece, e diz que para ficar em Kitties, levará o Coronel Pine para outra dimensão com ele. Gali se assusta ao vê-lo no Melquisedeque, questionando como isso é possível, já que sempre achou que Pine fosse uma criação de seu subconsciente. E Donfua explica que energia negativa altamente concentrada pode acabar criando vida própria, que a imaginação é um privilégio especial dado aos humanos, mas também é uma lâmina de 2 gumes, e ele adquiriu o poder de controle da imaginação em seu treino Bodhisattva. Ele diz para saber que imaginação pode se tornar realidade, deixando-a reflexiva sobre controle da imaginação. E então Donfua parte, carregando Pine consigo a um portal que se abre ali, dizendo que tem certeza que ela ainda tem muitas dificuldades para superar, mas lhe manda apenas lembrar-se de não perder. Gali diz que não vai, mais determinada que nunca, e Donfua desaparece, deixando apenas aquela pequena área de seu campo de força intacto em meio ao que um dia foi a arena, agora completamente derretida. Zazie, aliviada por ter acabado, diz que essa foi por muito pouco, e pergunta para onde o monge foi, e Gali responde que desapareceu. Logo, Sen corre até ela, aliviado por sua mestra estar bem, seguido por Yanni e Derossi, que se apoiam um no outro, deixando-a feliz por todos terem escapado inteiros. Mas a conversa é interrompida quando o solo abaixo dela começa a se mover. De repente, a gravidade artificial da estação passa a falhar, e as pessoas a flutuar. É emitido um alerta nível 9, em que a plataforma cebola será ejetada do corpo principal de Keteris, e é ordenado que todos os passageiros se dirijam para os módulos salva-vidas para a evacuação. Rapidamente, a cúpula em cebola se desprende de Keteris, e os módulos salva-vidas acima dela também, vagando pelo espaço enquanto é ativado os propulsores da cúpula, a afastando da estrutura principal de Geru e dispara para cima em direção ao vazio. Preocupada, Gali acessa o Melquisedeque e pergunta a Arthur o que está acontecendo, que responde que Enbad ativou o protocolo de ejeção forçada, e por causa da mudança brusca de peso, o elevador orbital entrará em colapso. Lá na doca espacial, os funcionários percebem que a plataforma está voando, e Enbad está tentando fugir, mas a gravidade muda novamente, os arremessando violentamente no chão. Na Terra, Nova X é o primeiro a perceber o que estava acontecendo, e manda todos se segurarem em algo.
As pessoas em Zalem passam a flutuar também quando a cidade passa a descer, e na Sucatópole todos percebem também, mas não há tempo de se abrigarem. Por toda a cidade, o prelúdio da destruição iminente já podia ser sentido. Uma queda brusca acontece em Zalem, sendo interrompida de repente, o que gera uma onda de energia para baixo que destrói os dutos de transporte que ligam Zalem às fábricas, embora a primeira onda tenha passado sem deixar muitas vítimas. Logo, todos percebem que Zalem está caindo lentamente, o que destruiria ambas as cidades. Em pouco tempo, a ponta da saída de descarte de Zalem toca a superfície da montanha de Sucata, causando uma destruição ainda maior, que atinge aquele garotinho com seu bisavô, que lhe contou a história de quando um dos dutos caiu anteriormente. Nos é mostrado o gancho espacial, a junção entre o anel orbital e o elevador orbital. A colisão de Zalem com a superfície colocaria todo o anel orbital em perigo. Então, o Melquisedeque usou toda a sua energia para impedir a descida do elevador orbital, acelerando o fluido supercondutor dentro do anel orbital e usando a energia centrífuga para cancelar a sobrecarga do gancho espacial, assim freando a queda de Zalem. E a mudança de peso também afetou o elevador orbital do outro lado do planeta, fazendo com que a fábrica costeira Nesher, conectada à cidade espacial Binar, assim como Jeru e Zalem, emergisse do Oceano Índico. E assim, a cidade de Zalem tocou o mais suavemente possível a superfície da Terra, conectando finalmente Zalem a Sucatópole, que Vector e Caos tanto queriam. É mostrado que Koyomi e Chaves escaparam ilesos, sem entender como a queda parou. E Gali agradece aliviada pela colisão ter sido evitada. Mas Arthur Farrell lhe diz que tem um novo problema, pois o combustível dos foguetes da cúpula esgotou, e ela está navegando apenas pelo impulso do vácuo, e irá colidir com a Lua em 1h30. Gali rapidamente analisa que seria possível evacuar todos os passageiros facilmente, mas no ponto de impacto da cúpula existem grandes colônias lunares, sendo impossível evacuar toda a população, além de ser difícil de abater a cúpula sem espada de Damocles, principalmente por conta da confusão e caos deixado por Enbad e pela desativação do sistema unânime. Então Gali diz que tem um pedido de Melquisedeque para ele, e com um breve sorriso de esperança, pede para que Arthur Farrell use seu poder para salvar as colônias. De volta à cúpula, no plano físico, está Enbad, tentando chegar ao topo, usando da confusão para fugir em uma nave e recuperar suas forças. No caminho, ele mata facilmente as tropas de elite que tentavam o capturar. Porém, mais à frente no túnel, ele avista a silhueta de uma pessoa e tenta atirar, mas ela se move em alta velocidade, passando por ele. Enbad tem tempo apenas de gritar, xingando a Caerula, quando seu crânio é partido em vários pedaços, e ele é sugado para o vácuo do espaço, pelo vidro que se partiu atrás dele com o ataque da Caerula. Finalizando de uma vez por todas o tirano Aganbad, o Trindade. E o capítulo termina com Caerula embainhando novamente suas espadas, lhe dizendo que isso deve ser o suficiente pelo que ele lhe deve. Finalizando assim o capítulo 105 e também volume 17 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Como Gali e Arthur impedirão o colapso da cúpula em Cebola? Zalem cairá na superfície ou ficará conectada por sua ponta? Veremos algo sobre a cidade espacial Binar que foi apenas mencionada no começo do mangá? Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC, ou o e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui no comentário fixado. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Deixem-nos saber sua opinião, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Praticamente já chegamos no final dessa obra. Ainda faltam uns 20 capítulos, mas eu provavelmente vou terminar isso em só mais 2 vídeos. No próximo eu explico melhor. Mas ainda tem outros 2 mangás do universo de Alita, por isso contamos com seu feedback. E se você quiser ajudar e apoiar ainda mais o canal, considere se tornar membro, assim como o Eduardo Barbosa e o Idson Pomarega, que já fazem parte do clube de membros. Obrigado pelo apoio, manos, isso ajuda e incentiva demais a continuidade do canal. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.